Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui na aula de Teoria Geral do Processo para continuar o nosso trabalho sobre competência. Ontem, na nossa última aula, nós falamos sobre competência relativa e competência absoluta. Agora nós vamos falar sobre os critérios para se estabelecer essa competência. Como que eu vou estabelecer a competência depois de identificar se ela é competente absolutamente ou se ela é competente relativamente? Então vem comigo. Primeira coisa, nós vamos falar hoje de critérios de competência interna. Interna quer dizer no Brasil. Porque na nossa próxima aula nós falaremos de competência internacional ou competência externa e como ela se relaciona com a competência interna. Então, tudo que nós estamos falando hoje vale para o Brasil, para causas em que a gente vai distribuir aqui no nosso país, certo? Primeiro critério é chamado de critério objetivo. Em razão da matéria, que matéria tem naquele meu processo, naquela minha ação? É uma matéria de família? Você já ouviu falar sobre isso, falamos na última aula. É uma matéria de execução? É uma matéria de registros públicos? É uma matéria criminal? Dependendo da matéria, eu sei para quem eu vou endereçar, para quem eu vou mandar o meu processo, a minha petição inicial. Vou fazer um divórcio. Para onde eu mando? Vara de família. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da X vara de família da comarca tal. E aí eu conto a minha história, os fatos, meus pedidos. Critério em razão da pessoa. Quem são as partes envolvidas? Por exemplo, se eu tiver a fazenda pública envolvida, se eu tiver estado, município ou alguma autarquia, tem comarcas que tem uma vara só para isso, a vara de fazenda pública. Se a comarca não tiver, uma vara civil, uma outra vara vai abarcar essa competência. Mas se tiver, e uma das partes, autor ou réu, for a fazenda pública, estado, município, autarquias, é essa vara que vai ser competente. Competente em razão da pessoa envolvida no processo. Em razão do valor, eu adoro essa competência, porque ela se desdobra muito. Em razão do valor, significa que dependendo do valor da minha causa, e toda causa tem um valor, prometo que já falo sobre isso com você, o meu processo vai ter que tramitar em determinada competência. Na Justiça Estadual, na Justiça Federal ou nos juizados. Juizado Federal, Juizado Civil. Depende do valor da causa. Quando a gente fala em valor da causa, vale a pena você conhecer como ele funciona. Toda causa, todo processo, quando eu faço uma petição inicial, uma das últimas coisas que eu coloco antes de colocar a data e assinar, o advogado assinar, é estabelecer, atribuir, fixar um valor para aquela causa. Algumas são muito simples. Se eu estou cobrando uma dívida de 100 mil reais, o valor da causa é 100 mil reais. Se eu estou cobrando 10 mil reais de dano moral, mais 10 mil reais de dano material, de um prejuízo, qual é o valor da causa? 20 mil reais. 10 mais 10. Outras competências, o código me diz exatamente como eu devo atribuir. Para rescindir um contrato, uma compra de um imóvel, eu quero rescindir, eu quero desfazer, o valor da causa tem que ser o valor integral do negócio jurídico, o valor do contrato, o valor daquele imóvel negociado. Ah, mas eu estou rescindindo porque o cara não me pagou. O valor da causa é o valor integral do contrato. Se eu vou estabelecer, fixar pensão alimentícia, o valor da causa equivale a 12 prestações daquele valor que eu estou solicitando. Quero uma pensão de um salário mínimo. Qual o valor da causa? 12 vezes o salário mínimo vigente à época. Certo? O valor da causa, além de me dar essa obrigação, eu tenho que estabelecer, ele me deixa a seguinte dúvida. Se você já não ficou com a dúvida, vai ficar agora. Quando eu tenho uma causa que não tem valor econômico, por exemplo, a minha ação é justamente para estabelecer unicamente a guarda de filhos. Quanto vale?
Se você pensou valor inestimável, maravilha, mas na petição vai ter que estimar. Vai ter que dar um valor. Eu estou fazendo uma ação, entrando com um processo para que o meu vizinho pare de demolir o muro dele porque está rachando a minha casa. Eu não estou pedindo indenização. Eu só quero que ele pare. Obrigação de não fazer. Qual o valor da causa? É difícil, né? A verdade é que a gente coloca lá R$100, R$1.000, um salário mínimo e está fixado. O que eu não posso é deixar sem. Não posso deixar sem valor. Quando tem retorno financeiro é mais fácil. Quando não tem, coloca um valor qualquer. Não pode deixar sem. Por que não pode deixar sem, professora? Primeiramente, determinação de competência. Nós entramos nesse assunto por causa da competência. Veja bem, juizado especial é mais rápido, não é? Pelo menos tem tudo para ser. As causas, quando correm no juizado, são causas consideradas mais simples. São causas que não precisam de perícia, ela tem alguns requisitos. E um dos requisitos de simplicidade da causa é o valor. Até 20 salários mínimos eu demando no juizado sem advogado. E até 40 salários mínimos eu demando no juizado. Aí de 20 a 40 eu preciso de advogado, mas eu vou para o juizado. Acima de 40 salários mínimos eu não fico com o meu processo no juizado. Eu vou ter que tramitar pela justiça comum, onde eu pago custas, onde é mais demorado, tem mais recursos. Então, fixar o valor da causa também pode te jogar para o juizado ou te jogar para a justiça comum. Para o juizado federal ou para a justiça federal. Para a justiça estadual ou para o juizado civil. O valor da causa estabelece essa competência. Mas ele não faz só isso. Já que estamos falando dele, ele também estabelece um percentual para determinadas multas processuais. A parte faltou na audiência, não deu justificativa, tem uma multa e a porcentagem é calculada em cima do valor da causa. Custas iniciais. Tem valor para demandar? Para você entrar com um processo, você precisa pagar? Não estou falando de pagar para o advogado. Pagar para a justiça, para o Estado, tem que pagar. Tem custas. É por isso que existe o pedido de justiça gratuita. Quando a pessoa não tem condição de arcar com essas custas, a ela é concedida a justiça gratuita. Mas quando ela tem condição, adivinha baseado em que essas custas são calculadas? No valor da causa. Mais um item, honorários de sucumbência. É aquele pagamento percentual feito ao advogado vencedor da causa. Não tem nada a ver com a parte que é do cliente dele. É uma parte que o remunera o advogado. Quando eu não tenho um valor econômico para ser arbitrado, ganhou R$100.000 para o cliente dele, desfez um negócio de R$200.000, eu não consigo palpar, eu vou ter que calcular os honorários com base no valor da causa. Então, toda causa tem um valor. Mesmo que eu não esteja auferindo algum lucro com ela, você tem que estabelecer, porque o valor da causa tem muitas funções. Mas nós tratamos dele hoje por causa da competência dos juizados. Até 40 salários mínimos eu demando no juizado. Dali para frente é a justiça comum. Eu saio da competência dos procedimentos do juizado, certo? O segundo critério, a segunda forma de estabelecer competência é a competência funcional. A funcional também tem subdivisões. Vem comigo. Por grau de jurisdição. Lembra quando você viu naquele slide uma pirâmide, um triângulo dividido? E nós falamos sobre a hierarquia dentro do judiciário. Começava lá no juiz, ia para os tribunais regionais ou tribunais de justiça e depois eu ia para os tribunais superiores. É dessa hierarquia que nós estamos falando aqui. Tem ações que nascem no tribunal superior. Lembra novamente, função, governador, presidente. Determinadas causas, elas já nascem num tribunal mais importante, mais complexo. Outras causas, elas nascem lá embaixo, na justiça comum, com um juiz singular, uma só pessoa julgando. Mas, a partir do momento que eu começo a recorrer, eu vou cumprindo duplo grau de jurisdição. E eu vou subindo. A competência para julgar o recurso é de quem? É do tribunal. Se é contra uma decisão do tribunal, a competência é de quem? STF, STJ. É disso que nós estamos falando quando falamos em grau de jurisdição. Competente é o primeiro grau.
competente ao segundo grau, competente ao Tribunal Superior, seja uma ação que nasce lá ou seja uma ação que chegou até lá mediante recurso. Mais um, por fase do processo. Olha que situação interessante. Um processo existe em Cuiabá, Mato Grosso. Lá em Cuiabá, o juiz está definindo uma questão envolvendo um inventário, imóveis, patrimônio de uma pessoa que faleceu. E precisa avaliar um imóvel que não está em Cuiabá. Um só. Esse imóvel está em Tangará da Serra, também no Mato Grosso, mas outra cidade. A partir de então, o juiz remete um documento para Tangará da Serra, para um juiz em Tangará da Serra, que se chama carta precatória. A carta precatória, ela informa e dá poderes para um juiz de outra comarca auxiliar, ajudar num processo que lá não tramita. Então vamos supor que eu preciso penhorar ou avaliar um imóvel em outra cidade. É por carta precatória. Tá vendo que já tenho duas comarcas tocando no mesmo processo? Cuiabá e Tangará da Serra. Imagina que eu preciso citar uma pessoa que não mora naquela comarca onde o processo tramita. Carta precatória. Dá para fazer por correio também, mas se for citação pessoal por oficial de justiça, vai ter que ser carta precatória. Então, quando eu falo na função por fase do processo, eu entro nessa seara. Preciso produzir uma prova mediante carta precatória. Eu vou ter uma diversidade de competências. O original e aquele que recebeu a carta precatória para ser cumprido algum ato em outra comarca. São dois juízes, duas comarcas, duas competências, atuando no mesmo processo, em prol da mesma causa. Agora, quando eu falo em objeto litigioso, eu estou ligado àquela finalidade, àquele pedido que é mérito daquela causa. Mérito fixado no pedido do autor. Utilizando o mesmo exemplo de Tangará da Serra e Cuiabá, se um juiz em Tangará da Serra, por carta precatória, por determinação de Cuiabá, penhorar um imóvel que não é de nenhuma das partes do processo, um terceiro, portanto, eu posso utilizar uma medida chamada embargos de terceiro. Poxa, estão penhorando um patrimônio meu, eu não sou autor, não sou réu, eu não tenho nada a ver com esse processo. Estão penhorando um imóvel de um terceiro, eu sou o terceiro. Onde eu entro com o meu recurso? Em Cuiabá, no processo original, ou lá em Tangará da Serra, onde a carta precatória foi cumprida para a penhora? Em Tangará da Serra. Então você vê que aqui eu não estou cuidando da fase do processo, eu estou tratando do objeto. Qual é o objeto? Penhora de um patrimônio de terceiro. Onde a penhora aconteceu? Aconteceu em Tangará. Então é em Tangará da Serra que eu vou recorrer, certo? Isso é uma competência, um critério funcional de fixação de competência por objeto litigioso. Uma outra situação interessante é a seguinte: já ouviu falar em inconstitucionalidade? Quando uma norma afronta a Constituição, uma norma não pode afrontar, estar de forma contrária à Constituição Federal. Quando isso acontece, ela precisa ser retirada do ordenamento. Então, se uma norma está em vigor e ela afronta a Constituição Federal, e eu alego essa inconstitucionalidade no processo lá em primeiro grau, o juiz decide. Constitucional ou inconstitucional. Se eu fizer essa alegação no tribunal, preste bem atenção. Em primeiro grau, o juiz decide. Em segundo grau, num tribunal, o tribunal não pode decidir de qualquer forma pela inconstitucionalidade. Para dizer que uma norma é inconstitucional, ele precisa fazer isso no seu maior órgão. Dentro do tribunal, ou vai ser no órgão especial, ou no chamado pleno, que é o órgão mais importante dentro de um tribunal de justiça, TRF, não importa. Isso também é uma competência em razão do objeto litigioso. Qual é o objeto litigioso? Uma norma que vai ser declarada inconstitucional. É coisa séria, coisa importante. Não pode ser feita de qualquer jeito. Qual é o jeito, então? O órgão mais importante dentro do tribunal. Não pode o relator fazer sozinho, a turma fazer sozinha, os 3 desembargadores, não pode. O juiz de primeiro grau pode. Porque depois qualquer coisa você recorre, isso vai ser debatido no tribunal, no seu órgão mais importante, no seu órgão especial.
Competência territorial, essa se desdobra. Essa você vai ter um monte de exemplos. E claro, eu estou falando de local. Local onde mora o consumidor ou local onde está a sede da empresa? Local onde mora o pai ou onde mora a criança alimentada, numa ação de alimentos? No criminal, a gente entra nessa seara também. Local onde aconteceu o crime? E se o crime começou a acontecer numa comarca, mas a pessoa foi falecer, ou seja, ele se consumou numa outra comarca? Então, território tem muitos desdobramentos. E você vai achar muito artigo sobre isso, artigo de lei mesmo. Mas acompanhe comigo. Um exemplo para que a gente entenda quando for fazer a leitura, estudar sozinho as normas. Artigo 46 do Código de Processo Civil te diz o seguinte: ação fundada em direito pessoal ou real sobre bens móveis vai ser proposta em regra, porque esses parágrafos abaixo vão trazer algumas exceções, no domicílio de quem? Do réu. Então, se eu vou questionar alguma coisa referente a um veículo, a um bem móvel, compra, venda, etc., eu tenho que entrar no foro de onde? De onde mora o réu. O domicílio do réu é o competente, certo? Artigo 47, quando eu falo de imóveis, já não é no do réu, já é onde o imóvel está. A localização, a situação do imóvel, não importa onde as partes moram. Olha que interessante. 48, herança, patrimônio, inventário. Alguém faleceu e os bens dessa pessoa precisam ser transferidos para os seus herdeiros. Como é que eu faço? É competente para o inventário, partilha, arrecadação, disposições de última vontade, tudo ligado ao falecimento de alguém e o bem e as dívidas que essa pessoa deixou. Em que o espólio for réu, também, não só quando eu entro com a ação em nome do espólio, mas quando eu entro com a ação contra o espólio, contra aquele patrimônio do falecido. Ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro, qual é o competente? O Brasil. E dentro do Brasil, em que comarca eu entro? Onde morava o autor da herança. Quem é o autor da herança? A pessoa que faleceu, que tem esse patrimônio para dividir entre os seus herdeiros. Aí, o legislador me traz umas situações mais flexíveis. Ele diz o seguinte: olha, se o autor da herança não tinha domicílio certo, você vai usar outras normas, todas territoriais. Foro, onde estão os bens imóveis. Se tiver bens imóveis em foros diferentes, tanto faz, você pode escolher, entra com a ação em qualquer um deles. Se não houver bens imóveis, um local qualquer onde outro patrimônio, outros bens dessa pessoa que faleceu esteja situado. Nos seus slides eu coloquei todos os artigos que você tem na sua apostila. Uma leitura atenta vale muito a pena para entender o que foi estabelecido quanto à competência territorial. No artigo 49, por exemplo, réu ausente, réu que desapareceu, parte que desapareceu, não desapareceu do processo, desapareceu do mundo. Ninguém sabe, pessoa desaparecida. Como é que eu movo uma ação ou mexo no patrimônio de alguém que eu não sei qual é o domicílio? Se lá para trás, quantas vezes a gente falou em domicílio do réu, foro da residência do réu. Artigo 50, quando eu estou entrando com uma ação contra uma pessoa que é incapaz, um menor de idade, uma pessoa com uma deficiência, pessoa que está interditada, onde que eu entro com a ação? Eu entro com a ação no domicílio daquela pessoa que o representa ou assiste. Então, da mãe, do pai, do tutor, do curador. Não é mais o domicílio do réu, é da pessoa que o assiste, né? Na maioria das vezes, o interditado vai viver com ela, na maioria das vezes, o menor. Artigo 51, quando eu falo de causas em que eu tenho a união como autora. A união, quando ela entra com o processo, ela entra onde? Onde morar o réu. Porque a união, ela está no país inteiro, então para ela, tanto faz onde ela vai entrar. Para ela, tanto faz, ela está em tudo. Então, ela é obrigada a entrar no domicílio do réu. O contrário não é verdadeiro. Porque eu, enquanto autor de uma ação, vou demandar contra a União,
Veja o parágrafo único. Se a união é que é a ré, o que acontece? Eu posso propor a ação tanto no meu domicílio, quanto eu posso entrar na situação da coisa, um imóvel, algo assim, ou no Distrito Federal, que é a nossa capital federal, representa o domicílio da União. O artigo 52 trata da mesma situação, só que envolvendo o Estado ou Distrito Federal, não é mais quanto à União. E o artigo 53 tem vários incisos e fala principalmente de ações que envolvem família, divórcio. Então veja só, divórcio. Onde que eu entro com o processo de divórcio ou de solução de união estável, anulação, todo esse tipo de situação? Opção A, no domicílio daquela pessoa que tem a guarda de um filho incapaz. Opção B, no último domicílio do casal, o último lugar onde, enquanto casal, essas pessoas viveram juntos. Isso se eu não tiver um filho menor, um filho incapaz envolvido no processo. E no domicílio do réu, se eu nem tenho filho menor e nenhuma das partes mora mais naquele que foi o último domicílio do casal. E aí nós vamos. Inciso 2, residência ou domicílio do alimentado. Quando eu vou tratar de ação de alimentos. Do lugar, quando eu estou falando de uma sede de pessoa jurídica, vou mover uma ação contra uma pessoa jurídica. Onde eu tenho que mover essa ação? Onde ela tenha sede. Ah, professora, mas tem empresas muito grandes que têm sedes em várias cidades. Pode escolher. Qualquer lugar que essa empresa tenha sede é domicílio, é sede desta pessoa jurídica. E aí nós vamos, lugar do ato ou fato para ação, ação de reparação de dano, onde o dano aconteceu, domicílio do autor ou do local do fato, quando eu vou falar de reparação de dano também, em razão de delito, acidente entre veículos. E quando você fizer uma leitura atenta desse artigo, ele não tem complicações. A única coisa que você vai notar é que é muito detalhe. E realmente é. Sinceramente, o que a gente usa mais no dia a dia, a gente decora. O restante, a gente pesquisa. Confere na lei, para que você não tenha a surpresa, a ingrata surpresa, de ver o seu processo extinto ou ao menos atrasado enquanto se reconhece uma incompetência e ele é encaminhado para o foro competente. Por via das dúvidas, por garantia, confira, pesquise. Vá no seu código, vá na Constituição e você vai ter mais segurança para distribuir sua ação. Certo? Nós nos vemos na nossa próxima aula e muitos bons estudos para você.